O que você acha de voar? Você é o tipo de passageiro que passa pelo aeroporto sem se importar e cochila o voo inteiro? Ou você é mais do tipo que rói as unhas enquanto pensa em todos os tipos de desastres? Depois de ver isso pela primeira vez, todos nós ficaremos igual ao segundo tipo. Alguém mais pulou da cadeira? Se você acha que seu coração aguenta, você deveria ficar por aqui para descobrir mais sobre essa turbulência insana, além de um monte de outras coisas que você verá pela primeira vez em sua vida. Qual animal você diria que tem as orelhas mais impressionantes? As orelhas de elefante devem ser as maiores do mundo. Afinal, elas podem crescer até 1,80 m de comprimento. Os morcegos são conhecidos por suas habilidades insanas de ecolocalização. Mas e esse gatinho? Ok, então esse não é exatamente o tipo de bichano que você encontraria em seu próprio bairro. O caracal é um gato selvagem nativo da África, Oriente Médio, Ásia Central e Índia. Os caracais não são tão grandes quanto alguns dos outros grandes felinos, como leões ou tigres, mas ainda podem pesar entre 8 e 19 quilos. Por isso é seguro dizer que podem ser descritos como bichanos de tamanho médio. Como você vai notar, uma das características mais distintas do caracal são seus longos tufos pretos de orelha ou borlas. Existem algumas teorias diferentes sobre a função prática desses tufos adoravelmente bizarros. Alguns sugerem que eles podem ajudar a manter as moscas longe do rosto dos gatos, o que pode explicar todo o movimento que está acontecendo aqui, enquanto outros pensam que eles podem agir como camuflagem, quebrando o contorno da cabeça do gato na grama alta. Mas a teoria mais aceita é que o gato mexe os tufos das orelhas como forma de se comunicar com outros caracais. Seja qual for o seu uso, é fascinante observar os incríveis recursos em ação. Você pode imaginar se nossos ouvidos tivessem tanto movimento? Cada uma dessas orelhas extraordinárias tem mais de 20 músculos que lhes permitem girar como antenas parabólicas para detectar os sons de suas presas. Com aparelhos auditivos como esse, uma coisa é certa: você não vai ter sorte em passar por um caracal. Agora, eu certamente não sou um caracal, mas meus sentidos estão bem afinados quando se trata de dizer quem é fã leal do Fala Sério e quem não é. Portanto, antes de prosseguirmos, certifique-se de apertar os botões curtir e se inscrever e ativar as notificações para que você nunca perca mais nenhum conteúdo incrível. Tudo feito? Ótimo! Então de volta ao vídeo. Todos nós já arriscamos alguns movimentos na pista de dança para tentar impressionar um parceiro em potencial. Se você está propenso a se fazer de bobo por alguma atenção romântica, você deve seguir algumas dicas da aranha-pavão saltadora, Maratus volans. Esse carinha dança a rumba melhor do que qualquer concorrente que já vi naquelas competições de TV. Essas aranhas nativas da Austrália fazem uma extravagante performance para conquistar as fêmeas, o que é bastante incomparável no resto do reino animal. As exibições de acasalamento recentemente descobertas das aranhas-pavão estão entre as mais complexas já descobertas. Um fato ainda mais impressionante por seu tamanho minúsculo. Quando uma aranha-pavão macho avista uma parceira em potencial, ele começa uma série de movimentos de dança que enviam vibrações através do solo em direção à fêmea. Os cientistas até apelidaram alguns movimentos de dança de Rumble Rump e Grind Rev. Vou praticar esses para minha próxima noitada. Ainda assim, a dança não garante uma taxa de sucesso de 100%. De acordo com Michael Kazumovic, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, se as fêmeas não gostam de um macho, elas o devoram. Talvez eu fique com as cantadas cafonas por enquanto. O campo da medicina está avançando tão rapidamente que é difícil acompanhar todas as novas tecnologias disponíveis. Você já se perguntou como médicos e enfermeiros sabem exatamente onde estão as veias certas só de olhar para sua pele? Bem, graças a essa peça de tecnologia criativa, nunca foi tão fácil. Essa tecnologia de visualização de veias também é conhecida como mapeamento de veias, graças à forma como cria um mapa visual em tempo real das veias na superfície da pele. A tecnologia usa luz infravermelha próxima, que é absorvida pelo sangue, mas refletida pelo tecido circundante, para localizar veias de até 15 milímetros de profundidade, e em seguida projeta os resultados de volta na pele. A hemoglobina presente no sangue, que transfere o oxigênio dos pulmões para os tecidos, absorve a luz infravermelha. Então, há uma quantidade reduzida de reflexão da luz nas veias. Em seguida, um sistema de detecção personalizado usa essa mudança na reflexão para determinar a localização e o padrão da veia, que projeta digitalmente na superfície da pele. Finalmente, um sistema especializado de detecção a laser torna o mapeamento da veia visível para o médico. Essa tecnologia incrível é super útil para os profissionais de saúde, pois permite que eles encontrem as melhores veias com rapidez e precisão para procedimentos e coleta de sangue. Agora, eles não vão mais precisar ficar te furando às cegas. Falando em tecnologias incríveis, olha só esse vídeo e diz aí nos comentários quando você acha que foi filmado.
A primeira pista é que é colorido, o que significa que não pode ter sido anterior a 1902, quando o primeiro filme colorido do mundo foi filmado, não é mesmo? A julgar pelas roupas que as pessoas estão vestindo, faz sentido que possa ter sido filmado no início de 1900, mas a qualidade da imagem parece nítida demais para ser tão antiga. Desistiu de adivinhar? Essa filmagem foi realmente gravada em 1896. A razão pela qual parece ótima é porque foi restaurada usando tecnologia de inteligência artificial inovadora, como a Gigapixel IA. O filme original foi filmado a 16 quadros por segundo, em vez do padrão moderno de 60. Então, o primeiro trabalho de inteligência artificial é olhar para os quadros originais e preencher os dados entre eles, criando um efeito mais natural. Isso significa que as pessoas no filme se movem como na vida real, em vez de parecerem meio estáticas, criando a impressão de que poderia ter sido filmado ontem. Este clipe em particular faz parte de uma coleção de curta-metragens dos irmãos Lumière, intitulada Kids. Antigamente, os Lumière eram bem mais importantes. Esses cineastas pioneiros filmaram entre 1895 e 1905 e abriram o caminho para o cinema de hoje. É provável que você reconheça o seu icônico curta de 50 segundos A Chegada de um Trem em La Ciotat, que às vezes é acreditado como um dos primeiros filmes já feitos. Bem, adivinhe, ele também foi restaurado e parece ainda mais impressionante agora. Vamos respirar fundo agora. Eu só queria pedir a vocês que compartilhem algumas de suas ideias incríveis comigo. Se você souber de algo estranho, maravilhoso ou absolutamente incrível que você acha que precisa ser compartilhado com o mundo, por que não nos contar nos comentários aqui embaixo? Você também pode mandar um e-mail. Se eu incluir você no próximo vídeo, eu te mando um salve. Agora, onde eu estava mesmo? A maioria das pessoas vai dizer que magia não existe no mundo real, mas se esse for realmente o caso, como você explica isso? Uau, o que diabos acabou de acontecer? Eu poderia jurar que a água estava congelada, até que ele estendeu a mão e colocou a mão nela. Deixe-me explicar. O que você está vendo aqui é realmente conhecido como fluxo laminar. Não está congelado, não é bruxaria, apenas boa e antiquada dinâmica de fluidos. O fluxo laminar, às vezes conhecido como fluxo de corrente, é um tipo de fluxo de fluido no qual o fluido viaja suavemente ou em caminhos regulares, em contraste com o fluxo turbulento, muito mais comum, no qual o fluido sofre flutuações e misturas irregulares. Veja, no fluxo laminar, a velocidade, pressão e outras propriedades de fluxo em cada ponto do fluido permanecem em uma constante perfeita. O fluxo laminar em forma de tubo reto, como os desses clipes, pode ser pensado como um movimento relativo de um conjunto de cilindros concêntricos de fluido. O cilindro externo na parte do tubo permanece fixo, enquanto os outros se movem em velocidades crescentes à medida que se aproxima do centro do tubo. A fumaça que sobe da ponta de um cigarro também está passando por um fluxo laminar, mas depois de subir uma pequena distância, ele gira e sai de seu caminho regular e muda para um fluxo turbulento. Quem disse que ciência não podia ser legal? Você consegue adivinhar quantas pessoas têm medo de voar? Claro que não quero dizer abrir as asas e sair voando. Estou falando sobre voar em um avião, que é uma coisa bem comum para alguns e totalmente aterrorizante para outros. Algumas estimativas sugerem que a aviofobia realmente afeta de 2,5 a 6,5% da população mundial. Isso é muita gente. Se você for uma dessas almas assustadas, é melhor desviar o olhar agora mesmo. Este evento aterrorizante ocorreu em um voo da ALK Airlines, voando de Kosovo, no sudeste da Europa, para a Suíça, em 16 de junho de 2019. Aparentemente, o sinal de cinto de segurança foi ligado quando o avião entrou em um período de extrema turbulência, mas momentos depois, um comissário de bordo é jogado no ar e atinge o teto, fazendo com que sachês de leite, açúcar e bebidas saiam voando pela cabine. O homem sentado mais próximo da câmera parece até bater no banco da frente. As imagens de parar o coração foram filmadas pela passageira Mijer Tabasha, que disse que a turbulência começou cerca de 30 minutos após a decolagem e durou pelo menos 5 minutos. No momento em que acabou, os assentos foram rasgados e os passageiros ficaram machucados. Felizmente, os serviços de emergência estavam disponíveis quando o avião pousou no aeroporto de Basileia e ninguém ficou gravemente ferido. Embora uma turbulência como essa seja inegavelmente aterrorizante de se experimentar, além de ser a causa mais comum de lesões em aeronaves, ela não é considerada um grande risco de segurança. Os aviões são projetados para suportar pressões de vento que eles nunca encontrariam naturalmente, e as chances das asas serem danificadas em uma turbulência são mínimas. Então, isso explica por que os pilotos e suas tripulações são sempre tão calmos, mesmo quando parece que é o fim do mundo. Vamos apenas torcer para que ninguém estivesse no banheiro no momento da turbulência perversa, porque isso seria um trabalho de limpeza, entanto. Você já viu o bumbum de uma tarântula despida antes? Sim, você me ouviu direito. Bumbum de tarântula. É só olhar isso aqui. Mas o que faz com que o traseiro desse aracnídeo bestial acabasse parecendo uma fruta de lixa madura? Caso você não saiba, as tarântulas perdem os pelos
pelos que coçam quando ficam estressadas e de vez em quando exageram um pouco. E para a tarântula de joelho branca brasileira, a calvície começa pelo bumbum. Algumas espécies usam esses pelos eriçados, chamados de cabelos urticantes, como mecanismo de defesa. Se um predador tentar atacar a aranha, esses pelos podem ser esfregados ou jogados em sua direção, o que pode causar uma grande irritação se pousar nos olhos ou em suas membranas mucosas. Em 6 de agosto de 2020, a entomologista Gwen Pearson tweetou uma foto que parece ser uma tarântula com o bumbum raspado, no zoológico de insetos de Purdue, na Universidade de Purdue, em Indiana. Pode parecer que a queda de cabelo aconteceu com a idade, mas o espécime que foi resgatado de um importador de animais do mercado negro tem menos de 2 anos. Seu traseiro pelado é, na verdade, apenas uma evidência do mecanismo de defesa natural das tarântulas em ação sob imenso estresse. Você pode imaginar se os humanos fizessem a mesma coisa quando estressados? Seja na cozinha ou na marcenaria, parece que algumas pessoas nasceram com mãos incrivelmente talentosas. Mas você já viu artesanato assim antes? Essa escultura de vidro óptico hipnotizante foi criada pelo artista de Los Angeles Jack Storms, que é um dos poucos escultores do mundo que ainda trabalham com vidro frio. A maior parte da arte de vidro que você encontra hoje em dia é criada pela manipulação de vidro quente, através de técnicas como soprar ou flamejar. Storms, por outro lado, não usa calor algum. Em vez disso, ele usa técnicas intensivas de moagem e polimento, que exigem mais tempo e mais paciência para transformar esses blocos de vidro sólidos em obras de arte de arregalar os olhos. Na verdade, cada peça leva entre 8 a 18 semanas para ficar perfeita. Mas como ele consegue esse núcleo todo colorido por dentro? Na verdade, essa parte é criada primeiro, e tudo depende de algo chamado índice de refração. O que você vê por dentro é o LED cristal, e a luz passa de forma diferente através dele do que com o cristal óptico que Storms usa para cercá-lo. A cor é criada pela inserção de lâminas finas de wafer de cristal dicróico entre as camadas, o que reflete uma enorme variedade de cores. Tanto o LED quanto o cristal óptico têm o mesmo índice de refração, o que significa que a luz passa por eles sem muito reconhecimento ao olho. Mas quando a questão é o LED interno e do núcleo dicróico, o olho capta uma linha tênue de demarcação que permite ver pedaços de vidro dentro de vidro, como se estivesse totalmente suspenso. Bem legal, não é mesmo? As baleias são algumas das maiores criaturas do planeta, mas isso certamente não as torna menos misteriosas. Basta verificar essa incrível filmagem de drone e tentar descobrir exatamente o que está acontecendo aqui. Nadando em um círculo grande e amplo, a baleia produz uma série de bolhas que sobem à superfície, em um padrão de redemoinho. No entanto, nem tudo é para se exibir. Essa baleia está realmente preparando um lanche. Mas como é possível pegar a comida com nada além de bolhas? Geralmente, trabalhando juntas em grupo, as baleias nadam em círculos cada vez menores e sopram bolhas de seus respiradouros abaixo de um cardume de crio para forçá-las à superfície. Ocasionalmente, as baleias na superfície do oceano também jogam uma nadadeira para fortalecer as partes enfraquecidas de uma rede de bolhas em desintegração. Sem ter para onde ir, o crio está em apuros, e a baleia garantiu seu jantar. Também pode ser uma surpresa para você que as baleias jubarte são migratórias e só comem durante metade do ano, enquanto passam os meses mais frios em seus locais de reprodução, onde não comem nada. Que bom que nenhum influencer está fazendo o plano de dieta da jubarte. Você sabia que o beija-flor é a menor ave migratória do mundo? Esses passarinhos heróicos não migram em bandos como outras espécies e geralmente viajam sozinhos por até 800 km por vez. Para se ter uma impressão de quão pequenas são essas belezas, confira essa mãe beija-flor alimentando seus filhotes. Dependendo da espécie, do habitat e do clima, beija-flores fêmeas terão entre 1 e 3 ninhadas por ano. O número médio de ovos em uma ninhada é de apenas 2 por vez, e cada um não é maior do que um grão de café. Quando os filhotes eclodem, eles têm apenas 2,5 cm de comprimento e pesam cerca de 0,62 gramas. Para alguma perspectiva, pense em uma jujuba, que pesa cerca de 1/3 do peso de uma moeda de 10 centavos. Mas em apenas algumas semanas, esses bebês pequeninos vão se transformar em um dos pássaros mais fascinantes e amados da natureza. Seus ninhos são tão pequenos e bem camuflados que seria difícil encontrar alguém que tenha se aproximado de uma mãe beija-flor com seus filhotes. Acho que esse cara teve muita sorte. O oceano é um lugar magnífico, e não são apenas as criaturas que nadam sob as ondas que deixam a gente de queixo caído. Confira esses anéis de bolhas subaquáticos e insanos, se conectando e se separando como se estivessem vivos. Mas do que se trata esse fenômeno bizarro? Bem, um anel de bolha, também conhecido como bolha toroidal.
é um anel de vórtice subaquático em forma de rosquinha, que é formado quando o fluido flui de volta sobre si mesmo, fazendo um anel giratório ao redor de um núcleo invisível. O exemplo mais conhecido de um anel toroidal na natureza em terra são os anéis de fumaça, como os produzidos por vulcões ou artilharia. Mas os mais intrigantes são os produzidos por criaturas marinhas como baleias e golfinhos. Esses mamíferos marinhos geram anéis de vórtice sacudindo a ponta de sua barbatana dorsal ou movendo rapidamente a cabeça. Isso causa uma rápida aceleração de uma pequena massa de água. Arrastar nas bordas externas do bolsão de água de fluxo rápido diminui o fluxo em relação ao centro, fazendo com que as bordas se enrolem de volta, o que resulta no vórtice em forma de rosquinha do fluido giratório. E a parte mais legal é que você mesmo pode criar anéis de bolha, batendo firmemente em uma garrafa PET. Existem algumas visões incríveis no mundo, escondidas bem debaixo de nossos narizes, como essas galáxias giratórias. Pode parecer que alguém capturou os limites do sistema solar em uma lata, mas o que você está vendo aqui é apenas tinta velha. É isso mesmo. Por isso você tem que chacoalhar toda vez que comprar uma lata de tinta. A tinta, na verdade, é um termo usado para descrever uma série de substâncias que consistem em um pigmento suspenso em um meio líquido ou pastoso, como óleo ou água. Uma única lata de tinta é composta por pigmentos, solventes, resinas e vários aditivos. São os pigmentos que dão a cor à tinta, enquanto os solventes facilitam a aplicação. As resinas ajudam a secar, e os aditivos servem como tudo, desde enchimentos até agentes antifúngicos. A questão é que todos esses ingredientes podem se separar, o que significa que você precisa mexer a lata antes de começar a pintar, e novamente de vez em quando enquanto pinta. Se você comprar uma lata de tinta e deixar parada por muito tempo, você vai se deparar com alguns padrões de galáxia incríveis como esses. Já viu um peixe-lua antes? A menos que você seja um mergulhador experiente, as chances são bem pequenas. Essas criaturas inspiradoras, também conhecidas como mola-mola, são os peixes mais pesados e ossudos do mundo, medindo até 3 metros de comprimento e pesando quase 2.000 quilos. Além de seu tamanho imenso, a primeira coisa que você vai notar em um peixe-lua é sua forma incomum. Peixes-lua adultos se assemelham a panquecas enormes e achatadas, por uma grande barbatana dorsal, parecida com a de um tubarão. Mas você não gostaria de comer essas panquecas. De acordo com a lenda polinésia, pegar e comer um peixe-lua pode dar muito azar. Eles têm corpos incomumente curtos e sem barbatana caudal como a maioria dos peixes. Em vez disso, os peixes-lua têm uma longa estrutura em suas extremidades traseiras, que aponta para baixo, e se parece um pouco com o leme de um barco. O peixe-lua adulto pode ser tão bizarro quanto parece. Mas espera só até você ver os filhotes. Como larvas, elas medem apenas alguns milímetros de comprimento, e seus corpos não se parecem em nada com suas contrapartes adultas. Como as larvas do peixe-lua são tão pequenas, fica muito difícil encontrar e identificar. Para proteger esses gigantes subaquáticos, os biólogos marinhos precisam entender como são as suas larvas e onde se localizam. Mas encontrá-las é como procurar uma agulha em um palheiro. Você é aquele tipo de pessoa que passa muitas horas tarde da noite assistindo aqueles vídeos estranhamente satisfatórios no YouTube? Se a resposta for sim, então eu tenho um presentinho para você. Basta verificar este incrível trabalhador em ação. Não sei você, mas eu não sei nada sobre colocação de tijolos. E esse cara está pegando esses blocos e jogando no chão como se estivesse brincando com dominós. Essa filmagem, inegavelmente viciante, foi filmada em junho de 2015, em Essex, na Inglaterra. Ninguém sabe quem é esse indivíduo, mas acho que é seguro dizer que ele deve ser algum tipo de exterminador ciborgue, em vez de um ser humano de verdade. No clipe de 1 minuto e 40, ele pode ser visto executando seu projeto com a determinação de uma máquina, nunca perdendo uma única batida enquanto coloca cada tijolo com perfeição no padrão repetido. Claro, podemos supor que a experiência no trabalho e a memória muscular têm algo a ver com o quão rápido ele é, mas com certeza não fica menos fascinante de assistir. E se isso não fosse impressionante o suficiente, vale a pena notar que o tijolo de barro vermelho padrão, como os que estão sendo usados aqui, pesa cerca de 2,3 kg cada. Então, manipular tantos deles em um espaço de tempo tão curto requer muita força. Sem correr o risco de parecer a minha mãe, devo dizer que estou um pouco preocupado com o estado de suas costas depois de toda essa colocação de tijolos. E aí, qual desses itens mais impressionou você? Diz aí nos comentários. Se você não foi saciado por esse vídeo ainda, não tema, é só você acompanhar todos os episódios anteriores dessa série. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!